Que o Neymar é o melhor jogador do Brasil em condições de talento, todo mundo já sabe. Se você é aqueles terraplanista, veja bem, o Neymar não é mais o mesmo, o Neymar vai pro carnaval, pode ir embora, o vídeo não é pra você, tá? Que é pra quem tem os dois parafusos e quem realmente deixa de lado outras questões a não ser o futebol. Então hoje a gente vai falar sobre o Neymar, sobre Copa do Mundo, sobre Carnaval. Eu já ia trazer um vídeo desse aqui para vocês, ele que voltou esses dias atrás aí para o time do Santos. Então hoje a gente vai falar do Neymar. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo aqui. A primeira matéria que eu vou pôr na tela aqui sobre Carnaval. Quem diria, hein? Bruna Biancardi vai a Sapucaí sem Neymar e chama atenção em camarote. Olha lá, é isso mesmo. Para você que está perdido, Bruna Biancardi é a esposa do Neymar. Ela assistiu aos desfiles da segunda noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro em um camarote de Sapucaí. É essa mulher aqui. Pior que lembra a Marquezine, né? Mas tá bom, vamos lá. Sem Neymar, Bruna Biancardi curtiu sozinha a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, dia 16/2, a influenciadora acompanhou as apresentações das escolas de samba em um camarote de Marquês de Sapucaí. A ausência de Neymar tem explicação. O jogador está em São Paulo cumprindo o calendário do Santos e voltou a jogar no domingo, dia 15/2, a última rodada do Campeonato Paulista, em que participou da goleada por 6-0 do Velo Clube na Vila Belmiro, enquanto o Carnaval seguia sem ele no Rio. Para a folia carioca, Bruno escolheu um look dourado, da grife, pipipipopopó. Beleza, então, primeiro ponto é esse aqui. Primeiro ponto, a gente já tem que destacar o Neymar fora do Carnaval. Então, primeiro ponto aqui. Ano de Copa, tá? O Neymar, ele realmente está cumprindo. A gente viu no Instagram dele que ele está na academia, fortalecendo. Não tem como falar um A do Neymar. Então, de novo, quando a gente fala, não, o Neymar, ele é um dentro de campo, um fora de campo. A gente tem que separar, a não ser que ele fosse para Sapucaí, entendeu? Fosse pro Carnaval, quebrasse na noitada, tivesse machucado e não tivesse treinando, que nem saiu o vídeo dele aí falando que ele é viciado em whisky Red Bull, que não sei o que. Inventaram um monte de coisa, que fica jogando poker, por isso que ele se lesiona. Eles inventam um monte de coisa. Por quê? Porque todo mundo sabe. O lado político dele fala muito alto, ele é de direita. A maioria da mídia vai bater nele, não adianta porque é de esquerda. E é o mundo ali da mídia. A gente já tem que aceitar isso. Porém, no futebol, não tem como eu vir aqui querer saber, o cara tá fazendo 2 horas da manhã. Não, eu quero que ele entre, ajude o Santos, primeiramente, que o Santos vai precisar muito dele, a gente já viu, e que ele ajude a seleção brasileira. Todo mundo sabe que ele é um dos maiores jogadores na atualidade do Brasil, em questão de talento, esquece, não tem outro. Então, é um quesito aí pra gente destacar, beleza? Então, quando a gente fala do Neymar, é isso, tá? E falando do Neymar, a gente também teve um quadro polêmico também da torcida do Velo Clube que foi lá, tá? No CT do Velo Clube e falou que se tivesse que bater, batia, pro Velo não cair, pipipi, popopó. E realmente teve um zagueiro lá, um juvenil, 20 e tantos anos, não vai conseguir nada na carreira assim, tá? Jogando no Velo Clube, com todo respeito, o Velo Clube foi rebaixado, vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista ano que vem. Então, se ele quisesse almejar alguma coisa na carreira, a última coisa que ele iria fazer era isso. O que aconteceu? O Neymar, ele sofreu uma entrada, cara, absurda. Eu não vou colocar aqui porque tem direitos autorais, mas entrada sofrida por Neymar contra o Velo Clube revolta atletas. Como um cara sem noção faz isso? E é isso mesmo, como um cara sem noção faz isso? O Santos venceu o Velo Clube por 6-0. 6-0. O jogo virou 3-0. Não era um jogo que tipo assim, tá pau a pau, 0-0, 1-0 pro Velo, tinha que chegar a madeira. Não era. O Velo tinha dado um chute no gol com 1 minuto de jogo só. A partida marcou o retorno de Neymar, que sofreu uma marcação rival.
Em uma das entradas sofridas, uma de Slam, chamou atenção na ocasião. O atleta do Velo Clube deu um carrinho violento em Neymar quando a partida já estava 4-0. Por conta da força que o adversário apresentou na jogada, o camisa 10 do Santos deu um salto para amenizar o impacto já sofrido e o mundo do esporte reagiu ao lance. Então, de novo, antes tinha essa questão do Kaká, era uma estratégia que ele fazia isso. Se ele fica com o pé no chão ali, ele já ia ser quebrado de novo e já era. Diversos atletas foram às redes sociais criticar a entrada sofrida. Léo Moura, abre aspas pro Léo Moura aí, ó. Como um cara desse sem noção faz isso? A maldade e a inveja são nítidas. Eu acho mais a burrice, mano. Bruninho Rezende, loucura isso aí. Rodrigo Capita, não foi expulso. Isso aí de não foi expulso é brincadeira, tá? O Klaus estava em cima do lance e o VAR nem chamou. Lucas Esteves, loucura. Então teve uma galera aí que comentou sobre a ocasião. O que eu quero trazer aqui pra vocês? Tem várias camadas isso aqui, tá? Primeiro, o babaca do Velo Clube que quis dar uma de machão e daí a torcida organizada vai lá e tiver que bater, bate. Cara, onde que os caras estão com a cabeça? Começa aí. Não existe isso, se tiver que bater, bate. Se tiver que não sei o que, cara, é um atleta, poderia ser qualquer um. Pode ser o Bom Tempo, que levou uma entrada criminosa. Poderia ser o Mike, aquele ridículo. Mas, cara, eu falo aqui, quando a gente critica o Mike, por exemplo, vamos pegar o Mike, por exemplo. A gente brinca que jogador ruim não se machuca, não se lesiona, não tem nada. Cara, quando a gente fala do jogador, a gente não tá falando do lado particular do cara, do lado da família, do lado dele se quebrar, dele ter uma lesão, é um emprego dele, cara. Um cara que se machuca assim, ele perde jogos, ele perde visibilidade, ele deixa de fazer porque ele é pago para fazer, entendeu? Então imagina você num emprego qualquer aí, você não poder atuar porque um babaca veio e agrediu você, entendeu? Então quando a gente fala isso, não é porque é o Neymar, qualquer jogador. E isso aqui que aconteceu foi brincadeira de mau gosto, cara. Meio de campo, 4-0. Com certeza ele entrou na pilha ali dos torcedores, ele deu uma entrada na frente do Klaus, na frente, e eu vi falando, não, é bom que o Klaus apita por conta das torcidas organizadas. Eu vi mesmo que foi bom ele apitar. Então na frente do Klaus, e o Klaus, calma, que calma, para. E aí depois, como se não bastasse, deixou o braço. Cara, o jogo foi 6-0. Sabe, um time patético, cara, do Velo Clube. Time patético, com todo o respeito, o torcedor do Velo Clube, cara. Todo o respeito, mas não era isso que teria que fazer, teria que jogar bola. Poderia ter aberto o placar com 1 minuto de jogo, não precisa bater, cara. Não precisa, o jogo já estava 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nenhum do gol foi do Neymar. Não precisava bater. Então, patética a atitude dele. E como se não bastasse, o Sr. Klaus ainda deixou de dar um pênalti no Neymar. Que foi pênalti, ele não deu. Então, e o VAR também não chamou. Então, essa questão eu trouxe. Eu falei que eu ia trazer essa questão, que é uma covardia. E isso também deixa claro a inveja que a galera sente do Neymar. E daí entra naquela questão que não é só mais futebol. Então, quando a gente fala em questão de Copa do Mundo, essas coisas, todo mundo sabe, cara. Se fosse para levar os melhores, tem que ter uma vaga pro Neymar. E acabou. Ele não precisa mostrar para ninguém. Ele é o maior artilheiro da seleção. Como que deixa o cara de fora? Você entendeu? Hoje, você pode me falar assim, Alex, tá, mas tem gente melhor, mano. Ó o Vinícius Júnior, ó não sei quem, ó o Rafinha. Beleza, o Ancelotti, vamos supor que ele já tem os 11 principais ali, ele já tem 11 para cada posição. Vamos supor que ele já bateu o martelo, que é o que nem a galera fala, 80% da lista do Ancelotti. Tá, vamos supor, 11 jogadores ele já tem. Tamo junto? Beleza. Vamos supor que depois desses 11 ele já tem mais 11. Então vamos supor, pro goleiro ele, ou é esse ou é esse. Pro zagueiro, ou é esse ou é esse. Pro lateral, ou é esse ou é esse. Vamos pegar que ele já pegou 22 atletas. E nenhum desses 22 está o Neymar. Não é possível que não tenha uma vaga pro Neymar. Pra ele ficar no banco. Pra ele decidir o jogo. A gente vê, cara, quando o Neymar tá em campo, quando o Neymar tá no banco, a galera olha diferente. Me desculpa, mas uma coisa é você vê o Vinícius Júnior, outra coisa é você vê o Neymar, cara. Uma coisa é você vê o Lucas Paquetá.
que até outro tempo atrás estava envolvido com aposta. Outra coisa é você vê o Neymar. Uma coisa é você vê o Estevão, que tem 17, 18, 19 anos. Outra coisa é você ver o Neymar. Outra coisa é você ver, uma coisa é ver o Matheus Cunha, com todo respeito ao Matheus. Outra coisa é você ver o Neymar. Então, não tem como. Se você tem o juízo na cabeça, sabe que o Brasil pode ganhar o Hexa, pode, mas vai passar muito pelos melhores jogadores. Não tem como. Não tem como. Todo mundo conhece o Neymar, cara. Agora, quem que vai dar moral ali pro Renan Lodge? Entendeu? Pro Savinho. Às vezes o futebol a gente tem que ser mais inteligente, cara. Não é assim. Então, do Neymar é isso. E aí, pra gente encerrar, teve uma outra questão aí também, falando um pouco agora do Ancelotti, falando do sacrifício do Neymar. CBF celebra sacrifício de Neymar. Ele abriu mão do carnaval, postou vídeo cuidando da filha enquanto a esposa estava em Sapucaí. Estratégia para Ancelotti se convencer do comprometimento com a Copa. Então, creio que nem seja tanta estratégia, que realmente ele está se cuidando. Domingo o Santos joga. Depois de anos indo para o carnaval, mesmo contundido, o Neymar se segurou em 2026. Aos 34 anos, depois de perder 10 jogos pelo Santos, por conta de uma artroscopia no joelho, escolheu ficar com filhas Mavi e Mel. A imprensa divulgou o vídeo do jogador com as meninas, para satisfação da cúpula da CBF. Então, é mais ou menos isso aí que o... É que, ó, ele não veio e ficou com as crianças, eu vim trabalhar. Vim a trabalho, daqui a pouquinho já vou embora para o Santos encontrar com eles. Então isso aqui é uma imagem do Neymar simplesmente brincando com as filhas, enfim, se cuidando. Cara, de novo, perguntado pro Ancelotti, muita pressão sobre... E o Neymar, leva o Neymar, e o Neymar não sei o que. Cara, o Ancelotti não é burro. Ele pode ser da Europa, pode ter o culhão que for, mas se ele não levar o Neymar, ele vai criar uma carga muito desnecessária para ele. Leva o Neymar, deixa no banco, ó, não estava apto, ou então coloquei ele aos poucos. E se o Neymar não estiver atuando, aí não tem como. Tipo, o Neymar tá machucado, o Neymar tá lesionado, aí não dá. Mas o Neymar desse jeito aí, se o Neymar tiver 30%, cara, ele joga mais que qualquer um dos que estão aí na atualidade. Pode ser que mesmo o Neymar do Brasil não ganhe? Pode. Agora imagina sem o Neymar. Entendeu? Então essa discussão aí tá no passado. Foi mais um vídeo para trazer para vocês se interagirem aí com a gente. Diz aí para mim, com educação, Neymar, o que você acha do Neymar? Você levaria, não levaria? Por que você não levaria? Por que você levaria? O que você achou dessa entrada criminosa aí do nosso querido zagueiro do Velo Clube? Comenta aqui, você foi pro carnaval, não foi? Curtiu? Deixe seu like, se inscreva. Vai sair mais vídeos aí do Santos, semana aí livre, graças a Deus. O Santos trabalhando, estudando, chegou. O jogador Cristian Oliva chegou no Santos. E qualquer coisa que pintar aí de novidade eu trago pra vocês. Beleza? Juízo. Tchau. E se não levar o Neymar, vai ficar difícil.